Xalã, Rafael Gomes, Ana Maria, eita, Ana, Jorge, junto e misturado. Eita, é muita bênção, né? É demais esses louvores, né? É uma bênção mesmo do Eterno, né? Eu já desde já quero agradecer por mais um sábado que nós estamos aqui à noite, né? Junto com vocês, Kátia, Xalã, Técio Bezerra também. Aê, Técio, um abraço pra você aí. Gélia Bold, Xalã, Gélia, aê, é isso aí, né? Um abraço para todos vocês aí, agradecendo mais uma vez a oportunidade e a presença de todos, né? Estamos aí iniciando, não é? Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, que é sensacional, né? Aê, Luiz Carlos, Xalã, um abraço aí para ti, meu amado. Eric Tove, boa noite, não é? Xalã para Josué, o filho da nossa amada, é isso aí, não é? Expedito Gomes, não chegou pro Sobral, professor, estou sem imagem. Eita, mas vai chegar, viu? Vou dar uma chofazada, já chega aí, viu? Clica aí, ó, atualizar a tua página para ver se chega a imagem, ok? Vantuir, aê Vantuir, Vitória, Xalã, boa noite. Olha aí, vai compartilhando que vai chegar a imagem, vai chegando a imagem aí, né? Vou dar uma chofazada boa, né? A todos aí quero mandar aqui a Xalã para a Bruna Paula, para Cris Uchoa, Raquel Lara, Xalã, e um beijo, Raquel, na benção de Alro, né, Amanda? Isso aí. Quero também mandar a Xalã para Dionísio, Ivo, Rose Carvalho, que tá também aí ao vivo, tá no Face, né? Vamos ver se ela tá no céu. Rose, Xalã, aê, Dayanu Alves também, tá todo mundo conosco aí, né? E vamos que vamos, né? Para chegarmos lá no certo, não é verdade? Vamos lá. E antes da gente iniciar o estudo de hoje, que é sensacional, né? Eu quero só avisar e reforçar a vocês aí, ó, tem gente aí que começou a se inscrever, a entrar no curso, né, a partir de hoje, porque eu disse que ia fazer aquela Black Friday, né? Varley, remanescente, Xalã, meu amado. Um abraço aí, Xalã para todos aí, ok? Então veja lá, a gente falou sábado passado que a gente ia entrar e estaremos até o dia 30 desse mês numa Black Friday sensacional, né? Você que deseja cursar conosco 14 meses, né? 1 ano e 2 meses pelo WhatsApp, entre em contato conosco, aí um preço sensacional que eu estou fazendo, dando um desconto bom no curso de 14 meses, né? Para você pagar X por mês, tá certo? Depois entre em contato conosco aí quando terminar o estudo, tá bom? É o Black Friday. E também, se você pegar aquela escritura hebraica, né? A verdinha, Torá e Tanakh, né? Que é uma só, que é o Antigo Testamento, melhorado, né? Você vai ganhar uma apostila e o CD de Faísca, Fumaça e Foguinho. E eu, Tesofé, o Luiz, tá certo? Tá certo? Lapiando as mentiras, olha aí. Ok? Tá, aí você vai ganhar, além de você comprar a escritura, tá? Você vai ganhar o CD e ainda vai ganhar uma apostila sorteada aqui pela gente, tá bom? Você vai ganhar aí esses 2 prêmios a mais você comprando a escritura conosco, que é um Black Friday que eu tô fazendo até o dia 30, tá certo aí? Deste mês. E você que ainda se deseja estudar conosco, né, 1 hora de estudo, né, toda semana,
né, um dia de aula, né, quer dizer, uma vez por semana, 1 hora, 4 vezes no mês, durante 14 meses. Entre em contato conosco, aí nós estamos fazendo um preço bom também, no Black Friday, que é o curso A Chave da Ciência, tá? É sensacional, 7 meses na área semítica e 7 meses na área ocidental. É lapiando as mentiras, viu? Então, o curso é sensacional, é individual, não é em grupo, em horário e dia marcado com um aluno, ok? E aí você só vai, né, a alegria de estar conosco, estudando os 14 meses e conosco todos os sábados aqui, ao vivo, a cores em HD, né? Rosana Nicolau, boa noite, Rosana. Juarez do Carmo, xalã, meu amado, um abraço aí. Teófilo Antônio, Minas Gerais, o povo aí de Minas, um abraço aí bem forte aí para o povo de Minas. É onde mora o nosso amigo, eu estou esquecido agora o nome dele, Fortunato. Fortunato nunca mais entrou, nunca mais falou com a gente, mas eu estou mandando aqui a xalã para ele, para a família dele, tudo de bom, né? Fortunato é lá também, é daí de perto, viu? Um abraço aí para todos, né? Aí, tá certo? É sensacional, né, o trabalho que a gente está desempenhando aqui, um estudo para ajudar muitas pessoas, tá? Neste sábado, e o curso, né, durante 14 meses. Depois você entra em contato aí, se você quiser cursar, e você vai pegar num preço bom por mês o curso, tá? Entendeu? E aí você vai estar estudando com a gente 14 meses, né? Durante 14 meses aí, muito bom, tá? Se você desejar, entre em contato conosco. Nelly Medeiros e PDA, olha, ela tá ao vivo aí, né? Nelly Medeiros, é nova, né? Aqui conosco. Sou de Horizonte, amigo. Horizonte de onde? Horizonte, qual Horizonte? Hein, Nelly? Diga aí, Nelly, Horizonte de onde? Sou de Horizonte, é São Paulo, é Minas, de onde é? Fala aí pra gente aí, né? Entendeu? Então é sensacional, não é, o trabalhar que nós estamos aqui ajudando a muita gente, despertando as pessoas que gostam de estudar, as pessoas que gostam, né, de realmente saber o que é que está errado na Bíblia, o que foi interpolado, o que foi inventado, né, o que foi acrescentado, né, o que é mentira, né? Então nós estamos aí no Novo Testamento, né, e estamos nas séries igrejas, né, igrejas. E hoje a igreja que nós vamos relatar e falar é a igreja adventista, tá certo? É a igreja adventista, né, que nós vamos falar hoje. E o título é Igreja Adventista do Sétimo Dia, revelação divina ou pagã? Será? Hein? O que é que você acha? Hein? Igreja Adventista do Sétimo Dia, revelação divina ou pagã? Será? Hein? O que é que você acha aí? Esse é o título de hoje, né? Aí, José Newton de Macena, Rio de Janeiro. Antônio Carlos Garcia, Londrina, Paraná. Eita, Antônio, tá em Londrina, Paraná agora. É isso aí? Tá certo? Ana Araújo, todos nós daqui de casa estamos assistindo você. Minha filha e meu filho João Pedro, manda um abraço para ele. Já tô mandando um abraço aqui para João Pedro e para toda a família aí da nossa amada, tá bom? Um beijão, xalã. Marcelo Figueiredo, Montes Claros. Aê, Cres, Minas Gerais. Aê, olha aí, então eu quero saber desse povo aí de Montes Claros, se a gente vai fazer a palestra aí ou não, né? É isso? Silvano Silva, toca-lhe pau, professor. Eita, Silvano, vai devagar. Né? Então nós vamos, né, iniciar o nosso estudo, né, um estudo que é sensacional, né, e o título é esse, né? Jorge Guimarães, xalã, meu amigo, as portas estão abertas para voltar para o curso, viu, Jorge? É isso aí. José Farias, boa noite, xalã a todos aí, José Farias aí, toda a família, né? Você era dela, meu caro Luiz? Não era dessa Marvel, não, era de outra, viu? Já falei de onde eu era. Essa daí não, essa daí eu não era não, viu? Então, vamos lá, né? Então tem pessoa, gente nova aí que a gente tem aceitado aí, né? Aceitado no nosso Face, né? Com certeza deve ter visto os nossos vídeos, se interessou, está aqui na nossa página e nós estamos aqui para abençoar essas pessoas, né? Abençoar fortemente, porque esse é o nosso desejo, tá certo? É o nosso desejo de abençoar, né? E de mostrar a realidade escritural,
Porque a realidade escritural histórica, ela está acima das verdades religiosas, ok? Aí impregnada na cabeça do nosso povo, não é? Então vamos lá, né? Então quem entrou aí já é novato, tá no nosso Face, já ouviu falar, né? Dos nossos mascotes, Faísca, Fumaça e Foguinho e Trovão. Tá certo? Que eles trabalham, eles são anticorrupção, né? São anticorrupção, não gosta de perturbação escritural, de mentira, de sacanagem, de safadeza. Se isso tiver dentro do estudo que nós vamos falar hoje sobre a Igreja Adventista, Faísca, Fumaça, Foguinho e Trovão, vai dar-lhe lapada hoje até umas horas, tá certo? É, a dupla, não é mais a dupla nem a tripla, é a quádrupla, os quarteto fantástico aqui, Faísca, Fumaça e Foguinho, tá bom? Pra você aí, aê, é isso aí, Gilda, aê, hoje Faísca, Fumaça e Toquinho não, Foguinho, Gilda. E Trovão vai entrar em ação, é só lapada, né? Tá aqui os mascotes, né? Que trabalham conosco e você sabe disso, né? E no final do estudo, dá lá a martelada do poder, né? Que você já conhece o martelo do que não é o de Thor, mas é o martelo do decreto da palavra. Decretou, martelou, acabou, entendeu? É aqui o martelo do poder, tá certo? E aí você já tá sabendo aí que a gente trabalha com esses nossos, né? Especiais convidados, os mascotes e o martelo, para lapiar, né, as mentiras, né, as corrupções escriturais e os salafrários, tá certo? Tá bom? E ajudar o nosso povo a despertar e acordar dessa religiosidade que foi impregnada, né, e foi posta no nosso povo, né? Tá certo? Então hoje o assunto é sensacional como todos eles, não é verdade? E o título é Igreja Adventista do Sétimo Dia, revelação divina ou pagã? Será? O que é para você? O que é que tem aí? O que é que você acha? Igreja Adventista do Sétimo Dia, revelação divina ou pagã? Será? Agora são 4, Faísca, Fumaça, Foguinho e Trovão. Tá certo aí? O que é que você acha? Hoje eu acho que o negócio vai esquentar hoje, né? Vai esquentar e muito, não vai? O que é que você acha aí, hein? Vai esquentar ou não vai? Vai ou não vai? É isso aí. Um abraço para vocês todos aí, tá bom? E aí, antes da gente começar, a gente vai dar o toque do chofar, que é o toque de guerra, tá bom? O toque de guerra aí do chofar, não é isso? Do chifre do carneiro, Rick Araújo, pra mim no plural logo, todas as religiões são paganismo. Eita! Olha aí, Paulão, com a careca brilhando mais do que sapato engraxado. Aí, ó, Paulo César Costa, aí, eu apareci a cores em HD. Olha pra Paulo! É isso aí, Paulo. Um abraço pra ti e toda a tua família, tá? Aparecida Farias apareceu. Aê, Aparecida, Xalã, um abraço aí para os Farias aí, né? É, a família completa aí, né? Conosco aí ao vivo a cores digital em HD e na Smart. Na Smart, tem não? Tô profetizando agora, a Smart aí para ver a gente no telão. Eita, é dessa, né? Então vamos lá, né? Um abraço para todos vocês aí, tá bom? Então vamos iniciar o estudo de hoje, que é sensacional, né? O estudo de hoje promete, é muita coisa boa, né? Muita coisa boa mesmo, né? O estudo de hoje. Então você tem que aproveitar mesmo, né? Aproveitar realmente, né? E se alegrar. Raquel Alves, é outra Raquel, né? Raquel Alves, Xalã, conosco aí, Raquel, Xalã, pra ti, tudo de bom, né? Mandar a Xalã também, a Xalã, não é, para todos os meus sobrinhos e minhas sobrinhas aí que estão nos vendo aí com seus familiares aí, com seu pai, com sua mãe, né, com seus tios, suas tias, os amigos, aí tá com a gente aí no seu smartphone, no seu PC, no seu notebook, no seu tablet. Xalã para vocês, agradeço, um abraço aí do tio Tesofé Luiz, o Fragoso, beleza? Tá certo? Com Z. Aí, quero mandar um alô aí para Tatiane Rios. Ela não tá online, eu acho, né? Mas eu tô mandando um alô para ela também, e a Xalã, né?
A Xalã para Tatiane Rios, é isso? Deixa eu ver se eu me lembro, para não me esquecer que é tanta gente, né? É tanta gente que a gente se esquece, né? É tanta gente que a gente se esquece, né? Sandra Dias, que tá conosco aí. Sandra é antigona, já me conhece desde o Orkut, né, Sandra? Será que tá ao vivo aí, Sandra? Sandra, se tiver, manda um alô aí. Entendeu agora? É isso aí. Tentando reconectar. Reconecta. Formando a sua conexão. Voltamos ao vivo e a cores e HD, é internet, viu? Foi, mas nós voltamos aí, né? Voltamos, né? Está aí, tranquilo. Chegamos aqui agora, certinho? Tudo certo? Aí agora, isso, vamos lá, né? Vamos continuar, né? Nós voltamos, nós não desligue não, porque foi a internet, beleza? Tá no ar novamente, é isso aí, ao vivo a cores e HD. Você sabe como é a internet é do Papa, né? Você sabe disso, né? A internet é do Papa. É isso aí, foi a internet. A internet, povo, ok? Então vamos lá, continuando. Nós estamos aí continuando aí conosco, né? Aê, a página que volta, exatamente. Atualiza a página que volta, né? Um abraço aí. Um abraço para Patrícia, né? Xalã, né? Socorro, que não precisa mais de socorro. Socorro chegou, né, Socorro? Estamos de novo ao vivo, faz parte da internet. É do Papa, é do sistema. A gente volta, né? Peraí, para essa internet aí agora, eu vou presentear ela com as lapadinhas de faísca, fumaça, foguinho e trovão. Eita, dá logo uma lapada boa na internet, né? Para ver se ela fica boa de vez, né? Tá certo? O negócio é sério mesmo, né? Você sabe como é a internet, né? É isso aí, né? É isso aí. Vamos lá. Prepara o chazinho de camomila aí para não ficar ninguém nervoso, porque eu acho que o pau vai descer hoje, viu? Meu velho, vamos começar a brincadeira, né? É muito sério, né? Mas estamos aqui. Vamos lá. E o título de hoje é... Qual é o título de hoje? Igreja Adventista do Sétimo Dia, revelação divina ou pagã? Será? É os capuchinhos, Jorge? Eita, é isso aí. Estão tudo cheio de vinho na barriga, no bucho, mas estão se acordando, estão roncando. Voltei a vivo e ao cores em HD. Eu aqui, ó. É nós. Não é isso aí? Mascotada na internet, né? A gente tem que dar também para aprender, né? Então vamos lá. O assunto de hoje é muito bom e quero que você preste atenção para se alegrar conosco e ao mesmo tempo lapiar aí, né? Tá certo? É isso aí, vamos lá. Igreja Adventista do Sétimo Dia, revelação divina ou pagã? Será? E aí? Etimologia da palavra adventismo. Vamos lá? Vamos começar? Né? O adventismo é um movimento religioso cristão iniciado no século XIX dentro do contexto do segundo grande reavivamento dos Estados Unidos. O nome refere-se à crença na iminente segunda vinda do tal Jesus salafrário à Terra. O movimento começou com Guilherme Miller, cujos seguidores ficaram conhecidos como mileritas. O adventismo surgiu após a interpretação bíblica de Guilherme Miller de que o tal Messias Jesus, né, o caneta dos padres, voltaria na década de 1840. Ele votou? Votou não? Então quem vota aqui sou eu. Eita! 1940! E o salafrário não tinha votado.
Já começou a levar cacetada já. Já começou a levar lapada. Vamos lá. Miller interpretou a profecia de Daniel 8,14 até 2.300, né, tardes e manhãs. E o santuário será purificado, como significando a volta do literal de Jesus, o salafrário. Ele pensava que o santuário era a terra e que a sua purificação seria feita com fogo por ocasião da vinda do Cristo. Hoje a maior igreja dentro do movimento é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A família de igrejas adventistas são consideradas como protestantes, conservadoras, embora tenham muito em comum, como uma hermenêutica voltada à escatologia. A teologia delas difere em vários aspectos, como o estado inconsciente dos mortos, ao castigo no fim dos tempos dos ímpios e a sua aniquilação com o grande fogo, quando os ímpios se levantarão para cercar a Nova Jerusalém. Natureza da imortalidade, regulações dietárias, guarda do sábado, ressurreição dos ímpios e divergência do santuário de Daniel 8, se refere ao que está no céu e na terra. A fundação do Adventismo está associada a um período de efervescência religiosa nos Estados Unidos, no final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, no nordeste dos Estados Unidos. Deste modo, o surgimento das sociedades bíblicas, o não conformismo com o sistema religioso estabelecido, reuniões de reavivamento, chamada de revivals, né? O estilo evangelístico e proselitista de religião permitiram o surgimento do movimento baseado na interpretação das profecias do livro de Daniel, capítulo 7 e 8, por Guilherme Miller, membro da Igreja Batista, e outros líderes religiosos, estabelecendo o fim do mundo e o retorno de Jesus Cristo para 1843 e depois para 1844. Coisa que não aconteceu. Com licença. Eita, faísca, fumaça e foguinho, e trovão, lapiano, Miller. É isso aí, né? Vamos lá. Vamos continuando. Pessoas de várias denominações religiosas aderiram a este movimento religioso, embora o mesmo não tivesse uma organização eclesiástica formal e tivesse pessoas das mais diferentes vertentes protestantes. Após o que ficou conhecido como o Grande Desapontamento, o grupo se dispersou em outros menores. Alguns desses grupos permaneceram, marcando datas posteriores para o retorno do tal Cristo. Outros não demonstraram interesse alguma por religião instituída. Alguns voltaram para suas denominações de origem e se desculparam com os líderes, que em muitos casos haviam expulsado um pouco antes. Eita! Depois de uma reavaliação dos estudos de Miller, alguns desses grupos menores persistiram no estudo das profecias, mas com uma nova interpretação ao retorno do Cristo. Surgindo grupos como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, as Igrejas de Deus Adventista e a Igreja Cristã do Advento. Em comum, retiveram o senso da iminência da volta de Jesus Cristo. Apoiando-se em textos bíblicos, esse grupo de pessoas defende que o retorno religioso de Jesus Cristo, que se dará de maneira iminente, sua atuação missionária tem por base a ordem de Cristo dada no mesmo Evangelho de Mateus 28:19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A trindadezinha salafrária. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Há diversos grupos adventistas com consequências variações em certos pontos doutrinários peculiares. Alguns creem no sono da alma entre a morte e a ressurreição. Outros incluem a guarda do sábado, regulação dietária, juízo investigativo, aniquilação da alma dos pecadores e doutrinas baseadas na hermenêutica da Bíblia. Vamos lá. Existem dois grupos supostos: os adventistas dominicais e os adventistas sabatistas. E vamos saber o que é isso, né? Para que todo mundo saiba e fique por dentro, não é isso? Adventistas dominicais, não é? São aqueles da Igreja Adventista Evangelical Adventist Church,
organizada em 1859, é a instituição herdeira da Associação Milenial Americana. Acredita na consciência da alma após a morte e que os justos ressuscitarão primeiro. Depois haverá um julgamento dos ímpios e a condenação desses no fogo eterno. Virtualmente extinguiu-se nos Estados Unidos depois de 1916. Certo? Vamos lá. Igreja Cristã do Advento, também como Advent Christian Church, acredita na imortalidade condicional da alma e na aniquilação dos ímpios. Também a União do Advento e Vida, é a Life and Advent Union, fundada por George Storr em 1863, uniu-se com a Igreja Cristã do Advento em 1964. Essas foram as igrejas, as igrejas dominicais, adventistas dominicais. E as sabatinas são a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Adventista da Promessa Pentecostal, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento da Reforma, Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento do Advento, Igreja Adventista Brasileira, Igreja Cristã Bíblica Adventista Unitariana. Eita, este grupo não acredita na Trindade, a Unitariana. Igrejas de Deus, Conferência Geral das Igrejas de Deus, Igreja de Deus do Sétimo Dia, e a Beit Bnei Zion, Templo Judaico Adventista, Sinagoga Adventista. Eita, isso aqui eu quero fazer só uma observaçãozinha. Aonde é que na Escritura, meu amigo, Templo Judaico Adventista, aonde é que tinha profeta do Templo Judaico Adventista? Tinha que ser americano mesmo para inventar essas coisas, Americano, ou italiano, ou francês, mas não tem por onde, Olha, Beit Bnei Zion, Templo Judaico Adventista. Isso nunca foi Yahudi, nunca foi judeu. Só se for judaico mesmo, para judiar com as pessoas. Aí judiando com as pessoas, eu judio com eles, com faísca, fumaça e fogo. Pera aí, rapaz, o negócio tá aqui, é lapado. Eita, pra esse tempo aí, esse salafrário judaico que não tem nada a ver de Yahudi, tá certo? Vamos lá. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma denominação cristã protestante, restauracionista e trinitariana, sabatista, não cessacionista, mortalista e aniquilacionista, que se distingue pela observância do sábado, o sétimo dia da semana do judaico cristão, chamado sabat, ou chamam de sábado. Está totalmente errado, Porque a palavra não é sábado, sábado não tem nada a ver com o Shabat. A palavra é Shavat. Ainda Shabat ainda tem a mãozinha corruptela ali na palavra, tá? A palavra é Shavat, não Shabat. E não é sábado, não tem nada a ver de sábado. O Shabat é o tempo que se guarda e não o sábado, tá certo? O sábado é de Constantino, tá certo? Quem tá guardando o sábado, eu guardo o sábado, tá errando, porque não é sábado, é Shabat. Por causa disso vai levar lá para... É só lapada, viu? Segura aí, segure. Vamos lá que o negócio é sério. Vamos lá. Olha, grande parte da teologia dos adventistas do sétimo dia corresponde aos ensinamentos cristãos tradicionais, como a Trindade e a fidelidade bíblica, e os protestantes, como a justificação da fé. Como a justificação da fé. A salvação por meio da tal graça, por favor, chamam graça é um ídolo, tá? Tem que dizer como está aqui no documento autenticado, que eu não posso mudar nada, O nascimento virginal de Jesus. Olha que salafrário. Esse salafrário não nasceu de virginal nem aqui, nem na casa de Saddam Hussein, nem de Bin Laden, nem de ninguém, tá certo? Porque esse nascimento aí é uma falsificação terrível, tá certo? Não existe virgem ali no Torá falando ali em Oshiah, Isaías 900, não tem nada a ver de virgem ali. Ali é uma mulher jovem, uma mulher de Acais que iria nascer Ezequias. Ei, cadeira, deixa eu dar uma lá para aqui. Negócio de nascimento virginal de Jesus, isso é uma safadeza lasqueira. O povo não entende nada e fica comendo esse gato, não é ver de estudar e ainda fica, fica ainda querendo dar uma de sabichão. Você aí tá falando essas coisas, vai estudar, cara, vai estudar você, minha amada, meu amado, vai estudar para aprender aí, que a gente tá aqui para ajudar, para fazer você compreender, é isso? Vamos lá. Aí tem imersão, batismo por imersão, seu sacrifício instituído na cruz, na ressurreição, ascensão e segunda vinda. Os adventistas também possuem ensinamentos distintos de outras denominações cristãs, como o estado inconsciente dos mortos e doutrina do juízo. Vamos lá, vamos passando mais aqui.
A igreja age por meio de numerosas escolas, universidades, hospitais, clínicas médicas móveis, programas e canais de televisão, né? Abrigos, orfanatos, né? Asilos, fábricas de alimentos naturais e editoras em todo o mundo, bem como uma proeminente organização de ajuda humanitária, conhecida como Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a chamada ADRA, entendeu? Vamos lá. A Adventista do Sétimo Dia é considerada uma igreja cristã, no protestantismo, né, restauracionismo, né, adventismo, né, fundados por Joseph Batt, John Andrews, Tiago White, Urias Smith e Ellen White. Eita, vamos chegar nela lá, viu? A profeta Ellen White. Eita, vamos lá. É muita profeta, né? Vamos lá. A Adventista do Sétimo Dia é a maior dos vários grupos adventistas que surgiram a partir do movimento milerita, no segundo grande despertamento dos anos de 1840. A gente falou isso, né? Vamos lá. Membro da Igreja Batista, Miller concluiu que Jesus Cristo retornaria em 22 de outubro de 1844. A gente falou isso aí, né? Alguns milenaritas chegaram a acreditar que os cálculos de Miller foram corretos, mas que a sua interpretação de Daniel tinha sido equivocada. Essas pessoas chegaram à conclusão de que Daniel 8, 14, 16 presidiu o início da obra do tal Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial do céu. Eita, como estava dizendo em hebreu, isso aí não existe, meu amigo. Isso não existe. Onde Cristo já intercedia como advogado da humanidade junto ao Pai. Olha, esse negócio do povo cristão. E também aí vem agora o caso do sétimo dia. Que o Eterno tem filho para salvar alguém. Você quer ser salvo de quê, meu amigo? O que é que está lhe atormentando para você estar correndo para ter uma salvação? O que é? O que é ser salvo? Você quer ser liberto? Ah, eu tenho espírito. Ser salvo de quê? Se você tem medo de Satã, Satã não é contra você, é por você. É um mensageiro do Eterno. Lembre-se que nenhum mensageiro, nenhum malaquim, os mensageiros, foram criados para obedecer ao Altíssimo. O Altíssimo não ia criar um malachim para vir se rebeliar contra ele. Porque a função dos malachim é servir, tá certo? E não desobedecer. Então esse povo que fica dizendo aí, eu estou com medo, quero ser salvo porque eu não quero ir para o inferno por causa de Satanás, capeta e Lucifer. Olha aqui Satanás, capeta e Lucifer. É só lapada. Por quê? Porque o povo vive comendo gato por lebre, né? Comendo essas porcarias cristãs, tá entendendo? Da caneta dos pratos, das invenções, da doutrina do medo, né? E não procura sentar-se e estudar. Estudar o Torá e o Tanakh, aprender o hebraico, algo, entendeu? Para poder ter a noção real escritural, não é? Aí fica dando murro em ponta de faca e fica fazendo medo aos outros. Tá isso? É isso aí que acontece, né? Vamos lá. Paramos aqui, isso aqui. Como acontece com qualquer movimento religioso, as tensões teológicas existem dentro, né, do adventismo. É comparável, por exemplo, as tensões entre o fundamentalismo conservador e o liberalismo moderador. Umas variedades de grupos, movimentos ou subculturas dentro da igreja apresentam pontos de vista diferentes sobre as crenças e o estilo de vida adventista, né? É isso aí, né? Vamos lá. O lado conservador da teologia adventista é representada pelos adventistas históricos. Eles são caracterizados pela sua oposição às tendências teológicas dentro da denominação que se iniciaram na década de 1950. Eles tendem a ver a teologia adventista, não é, moderna, como sendo compromissada com os evangelicalistas, não é? Por isso procuram defender os ensinamentos mais antigos, como por exemplo expiação completa na cruz, mas não definida até o fim do juízo investigativo, e a perfeição de caráter de que todo indivíduo pode alcançar, assim como Cristo alcançou somente pela comunhão com ele. Olha só, você quando crer no nome em Yod-Heh-Vav-Heh, você quando crer no nome do Altíssimo, o nome Todo-Poderoso, o nome de Alvo, este é o nome de Yod-Heh-Vav-Heh, é o nome do Altíssimo, tá certo? Orarei o meu nome eternamente no meu povo e na minha cidade. É o povo que se chama pelo meu nome, os Yahudim, povos de Alvo, tá certo? Como é o nome de Josué? Yahushá,
é o nome verdadeiro de Josué. Yahushua, não é Yeroshua, nem Yeshua, nem Yahushua, nem Yachá, nem nada disso não. É Yahushua, tá? É o nome verdadeiro de Josué. Houveram 20 Yahushua, entendeu? Homens que eram sacerdotes, reis, entendeu? Que eram homens de guerra e políticos, certo? Houveram vários Yahushua, ok? Então vamos lá, tá certo? Os mais liberais da igreja são geralmente conhecidos como adventistas progressistas. Eles tendem a manter uma perspectiva moderna sobre questões controversas, como a inspiração de Ellen White, a doutrina da igreja remanescente e o juízo investigativo. O movimento progressista parece ser o mais forte entre os estudiosos da denominação, onde encontra sua posição em organismos como a Association of the Adventist Forum e em revistas como a Spectrum e a Adventist Today, ok? Vamos lá. Aminan, louvado seja o nome do Altíssimo. No Brasil, são 1.600.000 membros da IASD, né? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 2008, sob a coordenação de 7 uniões que administraram associações e missões. As instituições da IASD do Brasil e de 7 países latino-americanos foram: Divisão Sul-Americana, com sede em Brasília, Distrito Federal. Mas quem é essa falada Ellen G. White? Hein? Quem é esta White? Que o povo diz aí que é a profeta, é a tampa de crush, né? É a coronel, o coronel fêmea, né, da Igreja Adventista, né? O coronel fêmea, ela, né, da Igreja Adventista, ao Ellen White, né? Então vamos saber quem é essa Ellen White. Tá certo aí? Vamos falar um pouquinho dela aqui, tá bom? Temos aqui as fotos dela, bonitinho, tal, tudo bonitinho. Vamos chegar lá. Os estatutos de Ellen G. White, como uma profetisa moderna, tem sido muitas vezes criticado. Argumenta-se que a crença no dom de profecia, como é conhecida a doutrina da crença de Ellen White, como profetisa, contraria o princípio protestante do sola scriptura. Em resposta, os adventistas têm afirmado que o conceito de uma profeta contemporâneo não é proibido pelas escrituras e que a Bíblia continua a ser a autoridade máxima de fé e práticas. Isso aí já é um erro, né? Porque se você pegar a Bíblia no português do jeito que está aí e dizer que ela é regra da sua certeza, da sua emuná, você está quebrado, meu amigo. Porque é uma escritura, é uma Bíblia, é uma tradução, é uma interpolação com mais de 55 mil erros. Deixa eu dar logo uma lapada aqui de faísca, fumaça, foguinho, fogo. Eita, agora eu vou pegar, tá? Eita, vamos lá. Porque o negócio é muito sério, viu? O negócio é muito sério. Certo? Vamos lá. Os críticos, como o ex-pastor Walter T. Rea, acusaram Ellen White de plágio. De plágio. Certo? E também, né, que as suas revelações eram baseadas em qualquer sonho, visão e declarações profetizadas, não é? Como plágio de muitas coisas que se existia já se sabia naquele tempo. No livro de White Lee, A Mentira Branca, trocadilho com seu sobrenome e a expressão inglesa que significa disfarce, afirma que os empréstimos literários feitos por Ellen eram mais amplos do que suponhamos os adventistas. Na época, a Associação Geral pediu ao erudito em Novo Testamento com experiência em análise textual, Fred Veltman, né, em estudar a fundo o uso feito por Ellen White de empréstimos literários no seu livro, O Desejado de Todas as Nações. Quer dizer que a profetisa, copiava, né, dos cantinhos aí, de um lado e do outro, para assim jogar suas profetadas, né, e botava na escrita para o povo aprender. Você tá me entendendo? Por causa de Ellen. Vai levar lá para. Espera aí, rapaz. Deu sustento. Tá certo, agora pegou bem. Trovão agora deu uma travada, mas agora pegou bem. É isso? Vamos lá. Então vamos lá, presta bem atenção. Na época, a Associação Geral pediu ao erudito em Novo Testamento, com uma experiência em análise textual, Fred Veltman, estudar a fundo o uso feito por Ellen White em empréstimos literários do seu livro, né? Após 5 anos de estudo em tempo integral,
Veltman concluiu que Ellen White havia realmente tomado emprestadas algumas das construções sintáticas que apresentava com suas e não eram empréstimos cegos. Pelo contrário, ele utilizou os escritos de forma consciente e intencional. Mas o estudo resultou em um relatório com mais de 2.500 páginas conhecidas também como o Veltman Report, né? Os defensores dos escritos de Ellen White, né, argumentam que a natureza dos empréstimos literários feitos pela profetisa devem ser considerados dentro do contexto que era aceito na época, ou seja, escrito do século XIX. Frequentemente tomavam emprestada palavras de outros escritores a fim de apresentar suas próprias ideias. Eita, bichinha, para gostar de compilar as coisas dos outros, né? Eita, o negócio é sério mesmo, né? Eita, Ellen White é a compiladora, a profetisa compiladora. Vamos lá. Os defensores dos escritos de Ellen White argumentaram que a natureza dos empréstimos literários feitos pela profecia devem ser considerados dentro do contexto, como a gente falou, né? Aí, os defensores também argumentam que as fontes de onde o Ellen White teria feito empréstimo literário eram, né, conhecidas de seus leitores, eliminando assim o risco de ela ter sido a intenção de enganar. Olha para aí que coisa, é uma salafragem mesmo, né? A própria Ellen White afirmou na introdução do seu livro, O Grande Conflito, que havia usado obras de outros autores sem atribuição. Isso porque essa era uma prática comum entre os escritores religiosos da época. Olha, Ellen Goldwhite, Gorham, 26 de novembro de 1827, Santa Helena, 16 de junho de 1915, foi uma escritora cristã americana e uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma das escritoras mais traduzidas da história na literatura mundial e é tida como profetisa pelos Adventistas do Sétimo Dia. Ellen White jamais assumiu o título de profetisa, mas não se opunha a que os outros assim a identificassem ou a chamassem. Você era profetisa, era a profetada que saía da boca dessa mulher. Ela explicou: cedo, em minha juventude, fui me perguntando muitas vezes, é você uma profetisa? Ela mesmo falando com ela, tá? O Ellen White: sempre tenho respondido, sou a mensageira do Senhor. Eita, sei que muitos me têm chamado de profetisa, mas jamais reivindiquei esse título. Porque não reivindico ser chamada de profetisa? Porque nestes dias muitos que audaciosamente pretenderem ser profetas representam um opróbrio a causa do Cristo salafrário. E porque minha obra inclui muito mais do que o termo profeta significa. Olha só, reivindicar ser profetisa é algo que jamais fiz. Se outros me chamam por esse nome, não discuto com eles. Mas a minha obra abrange tantos aspectos que não posso chamar-me a mim mesmo de senão uma mensageira. Eu sei. Em 1845, Ellen White encontrou com aquele que viria a ser seu esposo, James Spring White, um milerita que se converteu de que as visões de Ellen White eram genuínas. Um ano mais tarde, Tiago a pediu em casamento e em 30 de agosto de 1846 eles se casaram perante um juiz de paz em Portland, Maine. Mais tarde, Tiago escreveu: casamos-nos em 30 de agosto de 1846 e daquele momento em dia ela tem sido minha coroa de júbilo. Tem sido na boa providência do tal Deus que nós temos nos regozijado com a profunda experiência do movimento adventista. Tal experiência é agora necessária para que unamos nossas forças e unimos, possamos trabalhar sensivelmente do Oceano Atlântico ao Pacífico. Tiago e Ellen tiveram 4 filhos, todos homens: Henry Nicholas, nascido em 26 de agosto de 1847, James Edison, nascido em 28 de junho de 1849, né? William Clarence, nascido em 29 de agosto de 1854, e John Herbert, nascido em 20 de setembro de 1860. Somente Edison e William viveram até a vida adulta. John Herbert morreu de erisipela aos 3 meses de idade e Henry faleceu de pneumonia aos 16 anos em 1863. Ao descrever suas experiências com visões, Ellen White dizia ser envolvida por uma brilhante luz. Nestas visões, ela estaria na presença do tal Jesus salafrário ou de anjos que lhe mostrariam eventos históricos e futuros, lugares na terra, no céu, em outros planetas. Eita profetisa danada essa, viu? Essa daí
Essa é do carabatô do Suprianúvia mesmo. Ou lhe davam informações. Ela descrevia o fim dessas visões como sendo envolvida e trazida de volta à escuridão da terra. Segundo testemunhado publicamente por congregações e até por descrentes de seu dom, entre eles um médico, quando estava em visão, não respirava, ficava de olhos abertos como se olhasse ao longe. Neste estado podia ficar por minutos ou horas. Ao sair da visão, lhe era determinado imediatamente escrevê-la. As transcrições das visões de White geralmente continham teologia, profecia ou conselhos pessoais a indivíduos ou a líderes adventistas. Um dos melhores exemplos de seus conselhos pessoais é encontrado em um livro titulado Testemunho para a Igreja, uma série de 9 volumes, que contém testemunho publicado para a edificação geral da Igreja Adventista. As versões faladas escritas de suas visões desempenham um papel significativo em moldar a estrutura organizacional da emergente Igreja Adventista do Sétimo Dia. Além disso, elas continuam a ser usadas por líderes da Igreja no desenvolvimento das políticas da Igreja e para a leitura devocional. O ministério após a morte do seu marido, a morte em 1888, Ellen White foi assistida de perto por amigos e associados. Ela contratou assistentes literários que a ajudariam no preparo de seus escritos para a publicação. Também mantinha uma intensiva correspondência com líderes da igreja. Ellen então viajou para a Europa em sua primeira viagem internacional. Após seu regresso, Ellen apoiou L.J. Wagner e A.T. Jones, jovens pastores, no desenvolvimento da doutrina da justificação da fé. Alguns líderes da igreja resistiram ao seu conselho e, para evitar conflitos, ela foi enviada à Austrália como missionária. Anjo não existe, viu, meu amado? Existem os malarrinhos, mensageiros. Anjo vem de Angelus, lá do latim, lá de Roma. Tá bom? Vamos lá. Ellen White faleceu em Santa Helena, 16 de julho de 1915, aos 87 anos. Encontra-se sepultada em Oak Hill, no cemitério Battle Creek, Michigan, nos Estados Unidos. Suas últimas palavras foram: eu sei em quem tenho crido. Eita, eu já vi muita gente dizer isso aí, né? Já pega um costumezinho: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem eu tenho crido. Será mesmo que sabe? Será que sabe mesmo? Vamos lá. Alguns ensinamentos de Ellen G. White causaram controvérsia tanto na academia quanto entre religiosos. Passagens da obra de Ellen White também já foram acusadas de racismo e de plágio, como nós falamos. Observação, vamos lá. Você sabia que o Ellen White já chegou a dizer em um dos seus livros que era o Espírito Santo de Deus? Sabia não? Então foi. E por causa disso, eu vou dar umas mascotadas. Muita gente não sabe disso, que está lá na igreja, Se você tem algum parente, ela avisa, viu? Ela mesmo se autotitularizou em um dos seus escritos que era o Espírito Santo de Theo. Só se for mesmo, porque o fôlego de vida de algo jamais. Eita! É só lapada, viu? Eita, o negócio é sério. Ela se autotitularizou o Espírito Santo, olha. E o povo da igreja não sabe disso. Fique sabendo agora, viu? Coisa boa para você, viu? Coisa boa, maravilhosa. Vamos lá. Vamos falar aqui algo de importante. O olho que tudo vê, O caminho da vida, concebido por James White e a sua esposa Ellen White em 1874. Fotografia, do original, depois está aqui, ó. Sensacional, do olho que tudo vê. Isso aqui você vai comprar a apostila para ver, O criador do adventismo, William Miller, era maçom, grau número 33, no rito escocês. Muita gente da igreja adventista não sabe disso, tá? Pois fique sabendo, viu? Fique sabendo. Não só isso, mas foi também grão-mestre da Morning Star Lodge, no 27 Putney, em Vermont, Estados Unidos. Está documentado, o senhor Miller assistiu pelo menos uma reunião na loja maçônica Aurora, em Hampton, em janeiro de 1793. Sabe-se que se juntou oficialmente à maçonaria não antes de 1810, e ele deixou a organização em 1833, uma semana antes de começar sua pregação adventista. Todo o círculo interior e fora da adventista sabia disso.
Mesmo em sua biografia, Memory of William Miller, escrito por seu amigo pessoal Sylvester Bliss, isso foi publicado em 1853. Ele era maçom! Eita! É só lapada, né? De faísca, fumaça e foguinho. Vamos lá, vamos lá. O seu círculo interno depois de sua morte, não só é impossível que eles não soubessem disso, mas de modo algum mostraram preocupação em se reunirem com um grão-mestre da maçonaria como Miller. Curiosamente, bem na época que ela nasceu, o adventismo do ministério de Miller, em 1930, houve nos Estados Unidos da América uns fortes eventos antimaçônicos, liderados por William Morgan, que desapareceu misteriosamente em Nova York depois de revelar segredos da maçonaria. O partido antimaçônico foi formado e começou a ganhar muito poder, mesmo nessa parte do nordeste dos Estados Unidos, onde então Nova York e Vermont, né? Voltando ao mesmo lugar onde viveu, Miller, tanto que em 1932, um candidato do partido antimaçônico de Vermont ganhou a eleição. Portanto, temos amplo espaço e razão para suspeitar que William Miller criou o adventismo nesse tempo e lugar, ou seja, especulando que era uma maneira de esconder a alvenaria ocultista com o casaco de religioso. O adventismo. Não estou sem evidência ou razão para dizer. A maçonaria criou o adventismo. Eita! É só lapada de faísca, fumaça, foguinho e trovão. Vamos lá. Aqui prova o livro A Estranha Obra de Deus, William Miller e o Fim do Mundo, de David L. Roy, página 27, diz: quase imediatamente os Miller entraram no que Halley chamou de sociedade de uma classe superior de homens, em políticas relacionadas aos padrões, né, de Hampton. A loja maçônica levou a contatá-los, né? Na juventude, ele havia participado de pelo menos uma reunião maçônica, provavelmente na Aurora Lodge, tá certo? Vamos lá. Os Memórias de William Miller, escrito por Sylvester Bliss, página 22, diz: foi aqui que o Sr. Miller tornou-se um membro da fraternidade maçônica, em que a sua perseverança mais se manifestou, para que avançasse para o nível mais elevado que as lojas do município ou da região pudessem conferir. Eita, que um dos criadores era maçom puro, e o povo do adventismo fica dizendo aí, ó, muita gente não sabe disso. Tá sabendo a partir de hoje, tá certo? Porque nós estamos aqui para falar a realidade escritural e para dar libertação a você que ainda está preso nessa religião maldita. Olha cá, faísca, fumaça, foguinho e trovão. Eita, é só lapada. Trovão tá virado aqui, tá virado trovão. É lapada para tudo que é lado. Vamos lá. Eita, o negócio é sério, o negócio é sério, o negócio é sério. Ó, vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Vocês já ouviram falar em obelisco? Já ouviram falar em obelisco? O negócio é muito sério. Eu estou aqui para dar, sabe o que a você? Sabe o que? A verdadeira salvação. É o conhecimento da palavra e o conhecimento, né, das invenções e das religiões, para que você deixe de ser religioso e seja uma bênção nas mãos do verdadeiro original Altíssimo. Amém? É isso aí que eu estou aqui para você, tá bom? Tá certo, ok? Vamos lá, vamos falar um pouco do que é o obelisco. Ó, o senhor Guilherme Miller era maçônico e a igreja escondeu isto, nunca revelou de fato aos chamados sócios. Hoje é chamado de sócios, que hoje são chamados assim, né? Você sabia disso? Sabia não? Então fique sabendo, viu? Bem claro. Observação 2. Olha, importante saber também que o esposo de White era da maçonaria e aonde foi feito o lápide, ou seja, o obelisco maçônico na sepultura dele. Esse obelisco custou na época $170. Será que ela não sabia que ele era maçom? Hein? Lapada! Essa é com juros e correções monetárias, meu amigo? O negócio é sério mesmo, viu? O obelisco é o falo de Osíris, também presente nos monumentos
de notáveis adventistas como John Nevins. Olha, se você ver aqui, ó, lá no sepulcro dele, lá onde ele foi enterrado, ela também, depois que morreu, tem um obeliscozinho lá de Roma. Olha que coisa linda lá. É um obeliscozinho, viu? Olha, John Nevins Andrews foi membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ministro, missionário, escritor e editor, tá certo? É isso aí. Ricardo Lazero também. Todos os maçons de grau 33 são satânicos, segundo ele. O historiador Ricardo de La Serva, um maior especialista de renome também mundial, acaba de determinar sua mais recente pesquisa demonstra que os maçons de 33 graus com o satanismo, o maior grau desta sociedade secreta. O negócio é muito sério, meu amigo. Olha, aí você sabe o que é o obelisco? Vamos saber o que é aquele que ele botou lá no trono dele lá? E o povo sabe lá, né? Tá lá um obelisco lá, um paganismo lá, uma maldição desgraçada já lá, né? Ah, já foi, né? Acordou, né, meu amigo? Acordou. Vamos lá, o que é um obelisco? Ó, é um monumento arquitetônico comemorativo típico e criado durante o Antigo Egito. Os antigos egípcios utilizavam os obeliscos como marcos de homenagem e adoração a Ra, Deus Sol na mitologia egípcia. O monumento também era sinônimo de proteção e defesa no Antigo Egito. Ah, meu filho, olha, tem lá um obeliscozinho lá, no caixão lá, no túmulo de Ellen White, e lá do esposo dela e dos outros salafrários, que eram tudo maçom. Para ser protegido por Ra. Mas eu vou dar um Ra, Ré, Ri, Ró, Rua, de faísca, fumaça e foguinho e trovão nesses pagões. O negócio tá afiado mesmo. Segura aí que o negócio tá afiado. Olha, eita obeliscozinho. Por isso que você lá bota um obelisco quando você morreu. Eita bando de salafrário pagão, viu? É isso mesmo. Ó, presta bem atenção. Ó, etimologicamente a palavra obelisco vem do grego obeliscos, que significa pilar ou espeto. Vê lá. Os obeliscos têm forma quadrangular e ligeiramente afunilada na parte mais alta, formando uma pequena pirâmide na ponta. Os primeiros monumentos desta forma foram construídos utilizando apenas uma única pedra, o monólito, que por sua vez era esculpido até o formato de um obelisco. No Egito, ainda existia a necessidade de preencher as laterais dos obeliscos com inscrições heliográficas. Então, Ellen White, sinto muito, profeta, essa profetada aí que ela deu aí nesse tempo todo aí, tá aí o povo aí sendo enganado, tá certo aí, com essa profetada dela, com esse espírito, e aí falando com ela, que ela ia lá em cima e voltava, ia pra esquerda, pra direita, né, ficava com o olho aberto, com o olho fechado, passava meia hora, era ela dando honra a Ra, entendeu agora? Porque depois de morte ela mandou botar lá o símbolo de Ra, pra proteger ela e os salafrários. Eita! Pera aí, rapaz, deu aqui uma lapada boa, segura! Vem cá, agora pegou. Eita, aí o negócio é sério mesmo, né? Agora veja os principais obeliscos, né, encontrados, né, em algumas partes, né, da situação. Vê mesmo, monumento ao Washington, tá lá na maior obelisco dos Estados Unidos. Obelisco do Vaticano, né, segundo maior obelisco de Roma e um dos mais famosos do mundo. Tá lá o obeliscão, né? Tá lá o paganismo, né? Tá certo? Obelisco de Luxor, né? Obelisco de Luxor, mais famoso obelisco da França, está localizado na Praça da Concórdia em Paris, né? Obelisco dos Heróis de 32, os obeliscos, né, Ibirapuera, mais famoso obelisco do Brasil, considerado símbolo da Revolução Constitucionalista em 1932. O obelisco também é um mausoléu, pois guarda o corpo dos 4 estudantes que foram assassinados por tropas federais do regime de Getúlio Vargas. Certo? E por último o obelisco de Buenos Aires, mais famoso obelisco da Argentina. Então você vê aí como é a safadeza, como é a salafragem, né? E o povo fica querendo dar benção ao povo lá e enganando o povo, sabe o quê? Para que o nome da religião não caia por terra. Fica muita gente lá só com a visão assim, ó. Olha, o que o pastor lá, o que o ensinador lá disser, eles fazem. Entendeu agora? Ficam cegos, ficam parecendo bodes, cavalos, gados, entendeu? E não verdadeiras ovelhas. Que uma ovelha, ela tenta aprender, a descobrir, a se alegrar e não se levar chicoteada como estão levando aí, né? Indiretamente estão levando o povo aí da Adventista do Sétimo Dia, né? Aí o povo tudinho maçom,
a salafrada, né? Vamos dizer assim, da Ellen White, né? A profetisa, né? A profetisa de Ra, não é isso? Eita, aqui ó, eu vou dar uma profetizada agora de faísca, fumaça, foguinho e trovão. Aê, segura aí, adventista! Eita! Essa foi a maior profetada que eu já dei até hoje. Vamos lá! Presta bem atenção, né? O negócio tá chegando ao final, tá ficando bom, né? Vamos parar por aqui. Então você tira aí, vamos parar por aqui. Você tira aí a conclusão. Igreja Adventista do sétimo dia, revelação divina ou pagã? Eita, que o negócio é sério, né? Eu quero ver se os adoradores de Ellen White, dos salafrários lá maçom, grau 33, né? Os salafrários maçom, entendeu agora? Exatamente, os pagãos, né? Que adoram o obelisco, né? Mandaram botar lá, ainda se pagou, ela não sabia que o marido era maçom não, botou lá um obelisco lá, depois ela morreu, tá lá o obelisco também no lugar dela. Veja que maldição. Entendeu, meu amado? Então aí, ó, eu aguardo que você tenha sido ricamente abençoado e abençoada, entendeu? Porque a história é sensacional. Se você comprar essa apostila aqui, é sensacional, viu? Essa apostila, viu? Ela tem 22 páginas, sensacional essa apostila. Se você quiser, que faz parte das igrejas, né? Tem aqui várias igrejas que a gente já falou, a gente tem as apostilas aqui completinha, né? Então eu creio que já deu para você sentir se orientação é divino ou se é pagão. E aí, o que é que você acha? Bote aí o seu e compartilha aí este vídeo de hoje, que eu quero ver bombar aí no Facebook e no YouTube. Vou botar também pro povo do YouTube aí, o povo que ainda tem gente que fica ainda sendo advogada, né, de uma situação dessa histórica, querendo passar a mãozinha para que os membros, os afiliados, os pobres, os cegos não vejam. Tá entendendo agora? Mas nós estamos aqui para falar a realidade histórica, ok, meu nobre? Vamos lá. Segura aí. Foi abençoado aí? Digita aí embaixo aí, ó. Aí, ó. Diga aí sua opinião. É bênção? Salafrade, pagã mesmo? Digita aí. Eu agradeço a todos aí, viu? Que estiveram aí conosco aí, tá bom? Vamos dançar um pouco. Vamos se alegar, tá bom?
Jaboatão do Guarará, Recife. Aê, Natal, Rio Grande do Norte. É muita benção, né? Olha aí, eu agradeço a vocês aí. Um abraço pra todos aí. Tá bom? E agradeço. Pode botar aí seus comentários aí, tá bom? Tá certo aí, ajudando uns aos outros aí. Nós estamos aqui, né? Quero contar com você, né? Quero contar com você fortemente, né? Com você fortemente para estar conosco no nosso curso aí. Se você deseja aprender muito mais, estar conosco no curso, entra aí ao vivo conosco, tá? Me procura aí para ver curso de 14 meses fazendo um Black Friday, um preço bom para você participar, tá bom? Feliz aí, um abraço para todos aí, ó. Shalom para todos aí, um abraço aí, você aí do Facebook e você do YouTube, né? Que logo mais estará no YouTube aí gravado, vou botar aí para o povo ver, né? Aê, amado, Ivo Yalvohana, é isso aí, Ellen Gold White, né? A maçom. Ela não era maçom, mas ela depois ficou dizendo no livro dela, botaram que ela era maçom também. Mas o marido ela não sabia não, era maçom salafrário, entendeu agora? Vamos lá, que essa doutrina aí, ó, falsificadores, essas espiritualizações mentirosas, né? Então eu quero agradecer a vocês, a cada um, tá certo? Vocês aqui fortemente, né? E eu tenho aguardado que vocês tenham sido ricamente abençoados na noite desse sábado. Até o próximo sábado, o próximo, né? A última igreja vai ser o próximo sábado, né? Qual será, hein? Quarta-feira tem um lembrete, né? A gente vai dizer, tá certo? Aí vamos já estar encerrando, né? A carruagem das igrejas, né? Sábado que vem é a última. Quem será, hein? É isso aí, vai lá, compartilha aí, tá certo? E aí, ó, adquira a escritura, tá certo? Para ganhar o CD de Faísca, Fumaça e Foguinho, tá certo? E também ganhará uma apostila de estudo, tá bom? E aí temos também o nosso curso, né? Entre em contato com você, chama no privado aí ou no WhatsApp, que eu vou te atender com a maior alegria, tá bom? Um abraço para vocês aí, ó. Um beijo, Shalom, Hamalek, Adi, Adonai, Baruch Hashem, Yahweh, Aminã. Louvado seja o Altíssimo, abençoa a Israel e a Yerushalayim, Jerusalém, capital estado do povo Yahudinha lá decretado, bênção, já está na escritura decretado já, e o povo muçulmano não pode de maneira nenhuma querer ao contrário, né? Tá aí abençoado, ó. Eu te abençoo, eu abençoo meus irmãos mais velhos, os Yahudins. Louvado seja o nome do Altíssimo Yahweh. Aminã? Uma boa noite aí. Boa noite para Rosana Nicolau. Obrigado, digo eu. Raquel Alves. Todos os salafrários têm visão espiritual, é impressionante. Isso mesmo, minha amada. Muito bem, Shalom, é isso mesmo. É espiritualização até umas horas, né? Mas nós estamos aqui para falar a verdade. Tem gente que diz que eu estou morrendo na letra. Não morrendo na letra, eu estou morrendo na letra. Me vendia o sionismo. Eu quero saber a quem, aonde foi e quanto foi que eu me vendi. Porque eu estou precisando de dinheiro, eu quero dinheiro, né? Quem foi que me pagou? Até agora ninguém me pagou nada. Por causa disso, eu vou dar uma chofazada nesse salafrário. Um abraço para todos aí, até sábado que vem. Amém? Um abraço forte a todos aí. Shalom.